A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pastor Carlos Cassiano, sejam todos bem-vindos. Estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para a nação de Israel em meio à infidelidade da nação. Chegamos à lição de número 6, que tem por título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Antes de mais nada, você que está chegando pela primeira vez neste vídeo, eu te convido, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, também deixe o seu comentário e ajude-nos para que o YouTube, ele julgando ser relevante esse conteúdo, ele possa permitir que outras pessoas aí possam também receber este conteúdo. Então nos ajude, tá aí um dedo de profeta aí, Use o seu dedo de profeta para se inscrever no canal, deixe um like, um comentário, para que nós possamos também, responder. Eu respondo todos os comentários aí que são colocados na nossa timeline. Dando início à lição de número 6, que será ministrada no dia 8 de agosto de 2021. A lição tem por título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo vai nos dizer: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 2 e verso 9. A verdade prática vai nos dizer: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 15. O objetivo geral da lição vai nos dizer: descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Os objetivos específicos no tópico 1, expor o final do ministério de Elias. No tópico 2, destacar o pedido destemido de Eliseu. E no tópico 3, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Já entrando aqui na lição, a introdução vai nos dizer: o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. E Eliseu, mais do que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são muitos, ou são os assuntos principais desta lição. Tópico 1, a despedida de Elias. Subtópico 1, o ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. É interessante se destacar que todo início ele precisa se ter um fim. O ministério de Elias, esse subtópico 1, quando a Bíblia nos fala, quando a lição nos fala sobre o fim do ministério de Elias, isso chama-nos a atenção acerca do que nós temos feito. Todos os nossos projetos, todas as nossas propostas de realizações, quantas delas nós damos início e nós paramos no meio do caminho? Quantos de nós assumimos um compromisso de, no ano de 2021, ler a Bíblia por completo? Quantos de nós, no ano de 2021, assumimos um compromisso de nos dedicarmos mais ministerialmente, de ajudarmos mais a nossa congregação, de assumirmos uma responsabilidade na nossa congregação para fortalecer os alicerces da nossa igreja? E por alguma razão nós paramos no meio do caminho. A Bíblia vai nos dizer, com a história de Elias, que ele foi um personagem que foi separado por Deus.
A Bíblia não diz a origem, só diz que foi um pequeno vilarejo em Gileade, mas a origem da família, a origem do ministério, da própria localidade, isso nos mostra que Deus, ele escolhe quem ele quer, da forma que ele quer e como ele quer, sem patente. Deus vai lá, escolheu Elias, e ao contrário de muitos dos nossos ministérios que começam ali, né? Eu particularmente comecei e exerci todos os cargos, todas as funções eclesiásticas até chegar ao ministério pastoral, mas no caso de Elias, Deus tira ele de um lugar desconhecido e coloca ele aonde? Logo no palácio do rei, para profetizar para alguém grande. A Bíblia vai dizer que o ministério de Elias é marcado por experiências. A dinastia de Acabe, ela é colocada a fim exatamente durante o ministério profético de Elias. Elias teve grandes experiências. Elias chegou no ponto mais alto do ministério que alguém gostaria de chegar. Mas a Bíblia diz que chegado o momento de terminar, né, o seu ministério, Elias não titubeou. Elias entendeu a vontade de Deus. Elias entendeu que era necessário, né, preparar alguém, chamar alguém para assumir a sua vocação ministerial. E eu gostaria de destacar 2 pontos nesse subtópico primeiro. Quando Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, ele vai até Eliseu e lança sua capa em Eliseu, ele está dizendo: Eliseu, siga-me. A partir de hoje, a sua vida vai ser mudada e transformada. A partir de hoje, você é um escolhido por profeta. Você é um escolhido de Deus. Quando Elias coloca a sua capa sobre Eliseu, ele está dizendo: a partir de hoje, eu vou te ensinar. Quando Elias coloca a sua capa sobre Eliseu, ele está dizendo: a partir de hoje, eu vou me doar, eu vou me entregar para te ensinar tudo aquilo que Deus me ensinou. A minha trajetória ministerial, a partir de hoje, eu lanço ela sobre você. A partir de hoje, siga-me, Eliseu. E o segundo aspecto a ser destacado nesse subtópico primeiro é a influência de Elias. Quando Elias colocou a capa sobre Eliseu, ele estava dizendo: toda a minha estrutura ministerial eu vou te ensinar, eu vou te entregar. Mas quando Eliseu recebe a capa, ele podia dizer: que isso, esse profeta é doido, esse profeta não dá testemunho, esse profeta não ora, esse profeta não lê Bíblia, esse profeta não tem zelo pelas coisas de Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que quando Eliseu ele recebe a capa de Elias, ele agora olha para trás. Eliseu tinha uma vida confortável, ele tinha ali as suas juntas de boi, família próspera, né? O seu pai, Safate, era uma pessoa destacada em meio àquela vila. Agora ele olha para trás e nada disso para ele tem mais importância. Ele olhando para trás, ele abre mão da sua estrutura, ele abre mão dos seus recursos, ele abre mão de todo o seu conforto. E ele olha para Elias e diz: não, este homem é digno de ser seguido. Não, as palavras deste homem são realmente palavras de Deus. O testemunho deste homem realmente é digno de ser seguido, de ser imitado. Este homem é um exemplo. Este homem eu quero seguir. Eliseu mostra o desejo de querer ser igual, de seguir, de modelar, que é a linguagem utilizada hoje. O ministério de Elias é um ministério digno de ser seguido, de ser respeitado, de ser imitado, de ser modelado. Então, o que se destaca no final do ministério é quem são as pessoas que estão dispostas a seguir o nosso chamado. Quem são as pessoas dispostas a sentar na cadeira que nós estamos sentados hoje? Quem são as pessoas dispostas a pegar o bastão ministerial que eu e você estamos seguindo nesse instante? Qual é o exemplo? Qual é o legado que nós estamos deixando? Estamos preocupados em não entregar de bom grado tudo aquilo que nós recebemos até hoje? Temos tido a preocupação de que ao discipularmos alguém, este alguém vai ser maior do que nós, vai atingir uma esfera ministerial maior do que nós? Então o ministério de Elias nos ensina isso. Nós temos que chegar ao fim bem. E ao chegar ao fim bem, nós temos que olhar para o nosso lado e ver que existem pessoas se espelhando em nós. Pessoas que nos admiram, pessoas que estão dispostas a dar continuidade de tudo aquilo que nós estamos realizando. Subtópico 2, um profeta com grandeza de alma.
Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento das suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Analisando e estudando alguns termos acerca do que é grandeza de alma, eu gostaria de definir um. Grandeza de alma é a capacidade de se doar e entregar tudo aquilo que nós temos, quando, na verdade, nós não temos muita coisa. Então, é a disposição de entregar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu aprendi, mesmo quando ao meu redor eu não tenha muitas coisas. Existem dois extremos a ser analisados. De um lado, Elias, uma pessoa que a Bíblia não revelou a origem, a família, a sua descendência, a sua genealogia, a sua estrutura financeira. Do outro lado, nós já vemos agora um Eliseu, filho de Safate, uma pessoa estruturada, de uma família tradicional, que também tinha uma vida confortável. Do outro lado, nós temos um Elias que, a despeito de não ter sido cercado, segundo olhando pelo preâmbulo da Bíblia, porque ela também não revela isso, mas pelo que nós temos em mãos até o presente momento, a Bíblia não revela que ele foi cercado de conforto, ou teve toda a estrutura a qual Eliseu nos mostra ter no texto. Entretanto, a Bíblia nos revela que o penhor de Elias era tudo aquilo a qual ele havia aprendido de Deus por intermédio do seu chamado profético, por intermédio da sua manifestação, adiante do chamado de Deus, adiante da idolatria, adiante de tudo aquilo que naquele tempo o povo estava passando e sofrendo, as experiências aonde Deus manifestou a sua glória pelo seu ministério, autoridade, poder, glória, justiça, juízo. Então Elias, ele traz no seu ministério uma lealdade, uma integridade, uma fidelidade a Deus, uma estrutura ministerial aonde as pessoas olham e falam: não, esse aí é profeta de Deus, mas esse aí Deus usa, hein? Olha, toma cuidado, porque quando abre a boca, pode escrever que vai acontecer. Mas note que a grandeza da alma de Elias, ele entrega. Quando ele entende, no subtópico primeiro, que agora termina o seu ministério, ele precisa preparar alguém, ele não põe restrições sobre isso. Ele não está preocupado se Eliseu vai ser maior do que ele. Ele não está preocupado se Eliseu tem mais estrutura, se Eliseu tem uma formação intelectual mais apurada do que ele. Ele não está preocupado agora se Eliseu estudou numa faculdade teológica ou se Eliseu tem muito mais formação intelectual do que ele. Ele não está preocupado agora se de repente quem entra no cenário é Eliseu e a partir de agora ele vai ser esquecido. Não, a Bíblia vai dizer que ele entrega tudo o que ele tem, todas as suas experiências, tudo aquilo que ele aprendeu com Deus, acerca de intimidade, acerca de ouvir, acerca de falar, no zelo em entender a vontade de Deus, na fidelidade em ser fiel a cada palavra, a cada vírgula, e na lealdade, em às vezes aonde ele teve que estar adiante do perigo, tendo que apontar o dedo na cara de um rei, dizer exatamente aquilo que Deus queria e como Deus queria que tivesse sido dito. Então Elias agora, ele não tem restrição alguma. Chegou o momento de uma outra pessoa dar início ao meu ministério. Não importa aonde ela vai chegar. O importante é que tudo aquilo que eu aprendi até hoje, eu vou entregar. Tudo aquilo que eu adquiri, o legado que eu construí até hoje, eu vou entregar para esta pessoa, porque Deus a escolheu, Deus a chamou. Como que está? Como que você tem chegado até o presente momento? Como que nós nos encontramos até esse presente momento? Será que nós temos capacidade hoje de ensinarmos, de entregarmos, de prepararmos alguém que em determinado momento possa alcançar uma exposição ministerial maior do que a nossa? Alguém que possa galgar aí os degraus ministeriais e chegar em uma posição muito mais de maior grandeza do que a nossa? Isso não pode ser uma preocupação que nos incomode ou que gere restrição em nós. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele nos trouxe até aqui para sermos formadores, discipuladores, que nós possamos entender que a grandeza da alma não está nos feitos, não está na posição que nós exercemos até o presente momento ou que alguém exerce
até o presente momento. A grandeza está em simplesmente rasgar a alma e entregar tudo aquilo, colocar alguém do nosso lado, podendo oferecer a ele, encurtar o caminho. O que nós somos chamados para fazer é encurtar o caminho de alguém. Nós trilhamos caminho de pedra, passamos por dificuldades, não tínhamos os recursos que temos hoje, e hoje nós podemos colocar alguém ao nosso lado e utilizar toda a nossa experiência, todos os nossos recursos que nós construímos a duras pedras, pagando preço, e de repente facilitar, ser um encurtador no caminho ministerial de alguém que também está sendo chamado, né, para fazer a mesma atividade, para exercer a mesma atividade, para ser um bom obreiro, né, para ser um bom servidor na casa de Deus. Então, que neste instante o Senhor possa fazer brotar em nós, fruir em nós este espírito, esta grandeza de alma que havia em Elias. Subtópico 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial de travessia ou da travessia do Jordão, realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Perceba que um dos significados de Gilgal, ele tem por significado círculo de pedras eretas, círculo. E quando nós analisamos acerca de um círculo, nós vemos que um círculo é um caminho, é uma distância a ser percorrida em torno do próprio eixo, né? É algo que não tem fim, ele vai prosseguir seguindo aquela circunferência, sem desvio, sem mudança, né? Sem alteração de rota. Nós vemos que em Gilgal, ele mostra exatamente isso. Ele mostra período aonde círculos, né? Ciclos de vida, ciclos da história, eles passaram por uma mudança. Nós vemos aí, a exemplo do que o texto diz, né? Ali, o povo chegou ali em Gilgal, e o Gilgal marca a travessia do Jordão para um novo ciclo na vida do povo de Israel. Gilgal mostra também, segundo o texto, que ali toda aquela geração que nasceu no deserto, eles precisavam passar pela circuncisão, ou seja, era um laço, né? Era uma marca, era um sinal de que a partir daquele momento, agora, eles estariam debaixo da lei, do governo de Deus. Ali eles celebraram, Gilgal foi a marca, onde eles celebraram a primeira Páscoa, ou seja, naquela primeira Páscoa, eles trazem à memória como Deus, com a sua poderosa mão, os tiraram das garras do Egito e agora estabelece o governo e a direção de Deus. Para Elias não é diferente. Para Elias marca exatamente o término, né? O círculo profético dele agora está prestes a chegar ao fim. Tudo aquilo que ele havia feito em torno da vontade de Deus, em torno do chamado de Deus. Deus agora vai tirar Elias desse círculo profético e vai agora inserir a Eliseu. É Eliseu agora que vai estar girando em torno do eixo da vontade, da direção e do chamado de Deus. Então Elias agora, ele precisa tomar uma decisão, ele precisa tomar uma atitude. Mesmo estando debaixo da vontade de Deus, ele poderia simplesmente dizer, não, eu tenho lenha para queimar ainda. Não, dá para seguir. Não, olha, pode deixar que eu ainda fico aqui mais uns anos. Não, pode deixar, eu ainda estou bom, ó, eu ainda tenho vigor. Não, eu ainda estou, né, gozando das minhas faculdades intelectuais. Ih, dá para queimar muita lenha. Será que nós estamos pensando exatamente como Elias? Será que nós estamos dispostos para entender que existe um momento de nós entendermos que é o momento de nós abrirmos passagem, de nós discipularmos outra pessoa, de nós permitirmos que uma outra pessoa, um outro obreiro, dê seguimento à obra, dê seguimento ao chamado? Será que nós estamos assentados na cadeira das nossas posições e dos nossos cargos e envelhecendo, com isso mantendo com que as nossas tradições, na lição passada o texto falou de obstinação. Obstinação é o desejo desenfreado em fazer as nossas próprias vontades
custe o que custar. Eu vou fazer segundo a minha vontade, segundo o meu querer, e nada vai me destituir disso. E talvez hoje este sentimento de Acasias, esse espírito de Acasias, de obstinação, possa estar tomando muitos de nós que estamos há tanto tempo exercendo funções debaixo de cargo, debaixo de posição. Sabemos que precisamos passar para uma outra pessoa, mas não queremos, estamos resistindo, temos o receio de alguém alcançar uma posição maior do que nós, de alguém realizar um trabalho com mais excelência, com mais maestria do que nós. Talvez esta lição, ela abre um preceito. O Gilgal, essa questão de Gilgal, esse momento de Gilgal, ele está vindo de encontro a mim e a sua vida. E como que nós estamos preparados? Qual é a decisão? De que maneira nós vamos reagir adiante da mudança, dessa nova fase, dessa nova experiência, desse período de tomada de novas decisões? Então que nós possamos pensar nisso nesse instante. Talvez a decisão que nós precisamos tomar hoje, ela vai permitir que o ministério cresça, ela vai permitir que a obra prossiga, ela vai permitir que a obra desenvolva e outras pessoas possam também ser servos, serem instrumentos na mão de Deus, assim como nós fomos. O que Elias nos mostra é que mesmo no término do seu ministério, ele permaneceu obediente à vontade de Deus. Ele entendeu que havia outra pessoa a dar continuidade no seu ministério e ele não impôs restrição alguma. Ele entendeu, eu preciso pastar ao bastão. Ele entendeu, eu estou debaixo da vontade de Deus. A obra tem que prosseguir. Eu cheguei até aqui, eu dediquei o meu tempo e o meu ministério para que a obra de Deus ela pudesse dar seguimento. E eu entendo que agora outro precisa ocupar o lugar. Então, que nesse instante nós possamos aprender, nós possamos extrair lições preciosas que esse subtópico 3 nos traz acerca de mudança de ciclo. Ciclos novos estão prestes a acontecer e eu tenho que entender que eu posso fazer parte deles. O meu ciclo termina e dar-se início ao ciclo de uma nova pessoa. Chegando ao tópico 2, o pedido ousado de Eliseu, a fidelidade de Eliseu, subtópico 1. Antes de levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei ir. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho de que lhe tinha dado para fazer. O que chama a atenção acerca da fidelidade, existem 2 termos acerca da fidelidade. A fidelidade nada mais é do que reproduzir com perfeição, com exatidão, a ordem que lhe é dada, a função que lhe é dada. Eu sou fiel quando eu exerço com exatidão, sem margem de erro, tudo aquilo que me é ordenado a fazer. A lealdade, ela aplica-se quando eu, com as minhas atitudes, eu transmito a alguém que eu estou sendo fiel à ordem que foi me dada. Alguém diz para mim fazer ou realizar uma tarefa. Então, a tarefa ela é pontuada em alguns aspectos. Aí eu vou fazer aquela tarefa exatamente pontuando do jeito com que aquilo que foi me falado. Entretanto, quando eu coloco em prática, vivencial, aquilo que me foi passado, as pessoas têm que perceber que tudo aquilo que eu estou fazendo é exatamente igual àquilo que me foi orientado. E um exemplo prático para que você entenda nesse instante, fidelidade é tudo aquilo que eu faço e exerço na presença. Fidelidade é tudo aquilo que eu transpareço ao lado daquele que me discipula. Fidelidade é tudo aquilo que eu demonstro ser às pessoas ao lado do meu líder, ao lado do meu pastor, ao lado do meu professor, ao lado daquele que me discipula. E lealdade é como eu me porto nas costas.
é na distância. É quando alguém me faz um convite para pregar e quando eu vou naquela igreja, distante do meu ministério, distante do meu pastor, ali as pessoas vão ver que eu sou realmente leal ao ministério, eu sou realmente leal aos preceitos, eu sou realmente leal aos ensinamentos. É quando alguém olha para mim e diz, não, realmente essa pessoa aqui, ele faz parte desse ministério. Porque as bases, os ensinamentos, ele realmente mostra no seu comportamento, na sua fala, na sua maneira de reagir, que ele realmente exerce e segue os preceitos do ministério. Então, perceba que existe aí uma dificuldade de interpretação há cerca de 7, 10, 11 anos, aos quais Eliseu, ele segue a Elias, ele serve a Elias. Mas nos momentos, né, aos quais Elias ele teve que de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão, nesses momentos, nessas etapas que envolvia alguns quilômetros a serem prosseguidos, Elias chega para Eliseu e fala, dá tempo de voltar. Olha, você não precisa prosseguir. O trajeto é duro. Olha, não vai ser fácil. São experiências. Vai ser uma experiência em Gilgal, uma experiência em Betel, uma experiência em Jericó e uma experiência em Jordão. Olha, se você quiser voltar para o conforto da sua casa, se você quiser voltar para o conforto da sua família, se você está em dúvida em prosseguir, olha, dá tempo de você voltar, não precisa ir não. Mas o texto mostra que o compromisso, a fidelidade, o zelo e a comunhão de Elias era tão grande que nada fazia com que Eliseu se distanciasse dele. Todas as vezes em que a narrativa fala que Elias pede para Eliseu ficar ali, Eliseu diz, não, vive o Senhor, mas eu vou contigo aonde quer que você vá. Sabe, eu fui chamado para te seguir, eu fui chamado para te servir, eu fui chamado para te obedecer, eu entendo o meu chamado, eu entendo que eu fui chamado para aprender contigo, para te servir, e eu tenho prazer, 7 anos seguindo Elias, eu tenho prazer de te servir, eu tenho prazer de te ouvir, eu tenho prazer de ser chamado teu servo, teu filho, que coisa linda. Hoje nós estamos congregando, cada um no seu ministério. Hoje nós estamos vivendo uma etapa ministerial. E como é que nós estamos honrando? Será que eu posso dizer uma coisa que me chama a atenção e eu quero compartilhar essa experiência com vocês? É que o meu pastor presidente, Damião Santos, aqui no campo de Toledo, Assembleia de Deus do Belém, com sede aqui no campo de Toledo, ele está 20 anos aqui na cidade, 20 anos à frente do ministério. E uma coisa que ele não cansa de dizer em púlpito é que nos seus ensinamentos, né, nas suas reuniões de obreiro, é que ele desafia qualquer pessoa, não, pode sair na cidade de Toledo e perguntar ao meu respeito, se eu sou alvo de escândalo, se meu nome está envolvido em qualquer trapaça, em qualquer mentira, em qualquer engano, em qualquer escândalo. Não, são 20 anos aos quais ninguém pode se levantar para dizer algo a meu respeito. E quando eu olho esse testemunho, isso me inspira. Isso para mim é um exemplo a ser seguido. Isso é um exemplo a ser modelado, porque eu quero, o meu desejo é ser visto dessa maneira, é ser reconhecido como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que tem zelo pela obra, pela igreja, pelo chamado de Deus. É exatamente isso que esta lição, que este tópico, ele nos ensina acerca da fidelidade de Eliseu. Isso nos arremete nesse instante, nos fazer uma pergunta introspectiva. Estamos sendo fiéis no nosso ministério? Estamos sendo fiéis na nossa igreja? Estamos sendo fiéis no nosso cargo, no nosso chamado? Que este subtópico primeiro do tópico 2 possa nos inspirar a virarmos uma página e seguirmos ao exemplo deste novo profeta de Deus. O subtópico 2 nos diz a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração.
Perceba que Eliseu, ele foi escolhido a dedo por Deus, né? Ainda que ele não soubesse disso. Deus falou com Elias, falou, vai lá na casa de Safate e unge Eliseu no teu lugar. O que me chama a atenção é que quando nós vamos lá em Deuteronômio e vamos estudar os termos aos quais um chefe de família, perceba que um chefe de família, ele constrói ali a sua propriedade, ele constrói a sua herança, ele constrói a sua estrutura familiar, e quando nós vamos estudando o desenvolvimento, né, dos povos e da cultura hebreia, nós vemos que era muito importante que um pai, ao entregar a porção dobrada da herança ao filho primogênito, ele estava não só entregando um valor dobrado, uma herança em espécie dobrado, ele estava entregando a direção e o legado daquela família, a direção e o legado de toda aquela estrutura que havia sido construída. Aquele pai de família, ele havia construído uma estrutura familiar com bens, com bens materiais, com servos, né? com rebanho, com toda uma estrutura construída durante o seu período de vida. E agora ele precisava, era importante que alguém assumisse isso. Era importante que alguém desse continuidade a isso. Então, quando o primogênito ele recebia esta porção dobrada, ele estava dizendo, pai, eu vou ser igual a você. Pai, eu vou cuidar da nossa família igual o Senhor cuidou. Pai, eu vou administrar toda a sua riqueza, todos os seus bens, todos os seus servos, todo o seu rebanho, né? Eu vou administrar exatamente como o Senhor administrou. Pai, quando o Senhor passar, quando for o tempo do Senhor encerrar o seu ciclo de vida, as pessoas vão olhar para mim e elas vão enxergar o Senhor. As pessoas vão olhar para mim e elas vão dizer, não, verdadeiramente esse é filho de fulano, verdadeiramente este Eliseu é igual a Elias, porque ele tem o mesmo zelo, a mesma responsabilidade, a mesma administração, o mesmo cuidado e preocupação em fazer igual, da mesma maneira. Quando Eliseu ele pede porção dobrada, ele não está olhando pela questão profética, não. Se Elias ele realizou 10 milagres, eu quero realizar 20. Se Elias abriu o mar uma vez, eu quero abrir 2. Tudo aquilo que Elias fez, eu quero fazer dobrado. Para quem olhe para mim e diz, não tem mais poder, tem mais nome, tem mais fama. Não, quando Eliseu pede porção dobrada, ele está ali olhando para Elias e está dizendo, eu sou o seu filho. Eu quero ser o seu filho primogênito espiritual, tendo em vista que Elias não tinha filho físico, né? Mas Eliseu agora torna-se o seu filho espiritual. Eu quero, como filho espiritual, ser o seu herdeiro, ser o seu primogênito. Até aqui eu quero assumir o seu ministério, eu quero dar prosseguimento em tudo aquilo que o Senhor construiu, meu Pai. Tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, eu quero que Deus tenha misericórdia e entregue nas minhas também, para que o seu ministério não acabe, para que o seu legado não acabe, para que a sua história ela não acabe. Eu quero ser um profeta e dar prosseguimento ao seu ministério, para que as pessoas lembrem quem foi Elias, para que as pessoas saibam que eu, Eliseu, sou o sucessor, sou filho de Elias, que a mesma graça, que a mesma autoridade, que o mesmo poder, que o mesmo chamado, que a mesma sensibilidade, que a mesma comunhão, que o mesmo zelo, que a mesma lealdade que exerceu o seu ministério, ele também exerça o meu. Eu quero ser conhecido por alguém que honrou o seu ministério. Eu quero ser conhecido como um profeta que foi fiel aos seus ensinamentos. Será que nós estamos, nesse instante, orando a Deus e pedindo porção dobrada do ministério que nós estamos exercendo? Será que nós temos o desejo hoje, a vontade, de olharmos para a igreja que nós congregamos e olhar para Deus e falar, Senhor, dá-me porção dobrada do Espírito que está sobre o meu pastor. Dá a porção dobrada sobre o Espírito que está sobre o meu professor de escola bíblica dominical. Dá-me porção dobrada sobre do Espírito que está sobre o meu líder de departamento, sobre o meu líder do grupo, do conjunto. Será que hoje nós estamos dispostos
a reconhecer e dar continuidade honrando aquele que tem sido um instrumento nas mãos de Deus para nos ensinar, para nos pastorear, para nos discipular? Fica a dica. Subtópico 3, Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso, para ele não era difícil, pois tinha o profeta com sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Note que a palavra inspiração, dentro da teologia, ela é estudada na disciplina de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, quer dizer inspirar, trazer de fora para dentro, encher-se de algo. Nós vamos ver nas Escrituras que Deus ele não cansa de falar por intermédio de vários textos acerca da questão das Escrituras serem inspiradas por Deus. Todos aqueles que foram instrumentos para escrever, os livros da Bíblia, dá a entender que o Senhor soprou sobre as suas narinas e encheu-os do seu conhecimento, da sua revelação, para que eles pudessem transmitir aquilo por intermédio das suas escrituras, sendo fiéis à vontade e tudo aquilo quanto Deus queria que fosse escrito, da forma e da maneira que Deus quisesse que fosse escrito. O que o texto vai nos dizer aqui é que Eliseu, ele encheu-se de tudo aquilo que representava o ministério de Elias. A cada atitude ele enchia-se para compreender, para ser cheio daquilo. A cada zelo, a fidelidade, o compromisso, a forma com que Elias era fiel a Deus, a forma com que Elias exercia o seu ministério profético a Deus, era como se Eliseu, ele inspirasse, ele olhasse para Elias e ele quisesse ser cheio de tudo aquilo que representava o ministério de Elias. Qual tem sido a minha e a sua inspiração? Quando nós ouvimos um ensinamento, uma pregação na nossa igreja, do nosso pastor, do nosso líder, nós temos como alvo sermos imitadores dos nossos pastores, dos nossos ensinadores? Será que o ambiente em que nós estamos vivendo nos estimula, nos enche de alegria, nos enche de prazer, nos enche de vontade em sermos imitadores, em sermos modeladores, em sermos seguidores dos nossos líderes, das pessoas aos quais Deus tem colocado na nossa vida? Ou será que nós estamos indo lá exatamente por ir e não importa muito, eu não tenho muita preocupação em seguir, eu não tenho muita preocupação, não me interessa nada, não existem valores, não existem exemplos a serem seguidos, não existem virtudes que eu quero atrair para a minha vida? A Bíblia vai nos dizer que o primeiro passo para Deus olhar para nós e concluir em nós um chamado ministerial é exatamente como nós temos tido, como nós temos olhado, como nós temos nos espelhado e inspirado acerca daqueles que Deus tem colocado na nossa vida e no nosso caminho. Como eu quero ser um pastor inspirado se eu não me inspiro em alguém? Como eu quero ser um líder inspirado se eu não me inspiro no meu líder? Como eu quero ser um professor usado se eu não me inspiro no meu professor? Se eu vejo o meu pastor como concorrente, se eu vejo o meu líder como concorrente, se eu vejo o regente como concorrente, se eu simplesmente, hoje nós temos visto aí um espírito de inveja sobre aquelas pessoas que destacam. Às vezes tem alguém que prega lá bem, é uma bênção pregando, aí o sentimento é de inveja, porque ele prega bem. Não, eu não queria que ele pregasse bem, eu queria pregar bem. Eu não queria que ele ensinasse bem, não, eu queria ensinar bem. Eu não queria que meu pastor fosse uma bênção, não, eu queria estar no lugar dele para eu ser uma bênção. A pedagogia de Deus não é dessa maneira. Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar por nós. O que Eliseu mostra a fidelidade é que em nenhum momento ele se distanciava, ele fugia aos olhos, ele aproveitava tudo, ele comia tudo, a cada gesto, a cada detalhe, a cada olhar, a cada reação, a cada figura corpórea que Elias manifestava-se adiante de cada situação, de cada problema, ele observava, ele falava, não, eu preciso atrair tudo isso para mim.
olhava no olho de Elias, olhando para dentro da alma de Elias, dizendo tudo aquilo que está dentro de você, eu quero inspirar e trazer para dentro da nossa vida. Que esta lição, né, que essa porção dobrada, ela possa nos fazer, nesse instante, né, entender a finalidade, né, o propósito de pedir isso ou aquilo para Deus. Que essa questão da inspiração de Eliseu, ela possa nos fazer entender que eu preciso, para me aproximar de Deus, para conhecer mais a Deus, eu preciso ter o desejo de fazer com que todos os seus preceitos, eles possam, né, invadir a minha alma, invadir o meu ser, a ponto de moldar o meu caráter, as minhas atitudes, a minha maneira de olhar, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar, a minha maneira de andar. Eliseu, ele nos ensina que inspiração, ela só pode ser algo vindo de alguém. Como eu quero me inspirar em Deus, se eu não me inspiro no meu pastor? Então, nessa noite, olhe para o teu líder de uma maneira diferente. Olhe para aquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado de uma maneira diferente e procure absorver tudo aquilo que Deus colocou sobre a vida delas como instrumento, para serem também um instrumento de discipulado sobre a sua vida e o seu ministério. Chegando aqui no tópico 3, Eliseu toma a capa de Elias. Subtópico 1, a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam junto e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo, que o elevou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Quando nós vemos este episódio onde Eliseu, ele recebe a capa de Elias, a capa de Elias, ela assume um simbolismo de tudo aquilo que Elias, ele representou, né, no seu ministério terreno. A capa de Elias, ela mostra a autoridade, o ofício, o ministério de Elias. Quando Eliseu, ele toma essa capa nas mãos, a primeira experiência que ele tem é tocar as águas, e a Bíblia vai falar que as águas se abriram, chancelando o ministério de Eliseu. O que nos denota aqui é que qual o desejo que nós temos buscado, qual tem sido, né, o nosso propósito em servir a Deus nos nossos relacionamentos, envolvendo a nossa comunhão com os santos, com os nossos irmãos na igreja. Essa capa, ela representa o símbolo da comunhão, da união, da amizade, da fidelidade e da lealdade entre dois homens. Eliseu, para conquistar essa capa, durante o seu tempo de ministério, aonde ele seguiu aprendendo com Elias, ele foi dando testemunho, ele foi mostrando para as pessoas, ele foi sendo um exemplo, e as pessoas, quando olhavam para Eliseu, elas eram obrigadas a afirmar que verdadeiramente ele era um profeta fiel, um aluno fiel, um discípulo fiel de Elias. E o que eu aprendo com essa porção, com essa capa, eu entendo que nós precisamos, nestes dias atuais, nutrir este sentimento de amizade, de união, de unidade, de andarmos em conjunto na igreja, de não estarmos sós, de não nos isolarmos, de estarmos dispostos a aprender e a ensinar uns aos outros, para que isso solidifique o ministério, para que isso solidifique os alicerces do ministério da nossa igreja. As pessoas têm que olhar para nós e ver a sinceridade em nosso coração, nós enquanto obreiros, nós enquanto membros, nós enquanto exercendo um cargo, uma função, né?
Se nós exercemos um cargo na igreja com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com 4 lideranças ao mesmo tempo, exercendo a mesma função, que nós possamos ter um respeito mútuo, que as pessoas possam olhar para nós, independente de quem é primeiro, de quem é segundo, de quem é terceiro, mas as pessoas possam olhar para nós e ver um propósito só. Todos estão fazendo com excelência a mesma função, exercendo o mesmo cargo. Não porque um é primeiro, não porque o outro é segundo, não porque o outro é terceiro, não, mas as pessoas olham em nós e olham por uma questão ética, né? É porque precisa-se ter 3, então nomeia-se 3 pessoas ali para aquela mesma função, mas no exercício da função as pessoas não conseguem distinguir, mas as pessoas possam nos ver com espírito de unidade, de respeito, de comunhão e de zelo, porque a obra é de Deus, nós somos apenas instrumentos em que nós possamos nos dedicar em fazer o melhor para Deus, exercendo aquilo que nós somos chamados. É isso que nós aprendemos, né? E podemos aplicar nesse dia acerca desta comunhão entre Elias e Eliseu. Seguindo pelo tópico 2, aqui subtópico 2, a Bíblia vai nos dizer a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Essa questão da capa, é interessante dizer que muitos olham a capa no momento em que ela cai. Muitos denotam o simbolismo da capa no momento que ela cai e Eliseu recebe essa capa. Mas alguém esquece que Eliseu, ele recebeu essa capa no início do seu ministério. Elias, quando vai até a sua propriedade, na sua família, no meio da sua família ali, e adiante do trabalho que ele estava executando, ele lança a capa sobre o seu ombro e diz, siga-me. Essa capa naquele instante está dizendo, seguir a Elias era abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, que ele fazia, que ele exercia naquele momento. Exercer, assumir aquela capa naquele instante, representava a partir daquele instante ele ter um mentor, ele ter um líder, ele ter um guia, ele ter um discipulador, ele ter alguém que o ensinaria nesse novo ofício, nessa nova chamada. Então, quando essa capa cai agora, para Eliseu não é algo diferente daquilo que ele havia recebido no início do seu chamado ministerial. Essa capa apenas era um símbolo. A capa que Elias deixou no ombro de Eliseu, agora que cai do céu, ela simplesmente serviria de chancela, uma herança, algo pessoal. Deixa-me a tua capa, para que eu lembre de você, para que quando eu use essa capa, as pessoas saibam que eu estou dando seguimento ao ministério que não é meu. O ministério profético não vai acontecer por conta de Eliseu, ele vai acontecer porque Eliseu tinha um mentor, tinha um líder, tinha um pastor, tinha um ensinador. Quando Elias toca essa capa nas águas e as águas do Jordão se abrem, alguém olha a importância. Os profetas que estavam do outro lado olharam para a capa, reconheceram que era a capa de Elias, e se essa capa estava sobre Eliseu agora, ou seja, o ministério de Elias estava dando prosseguimento, Eliseu estava dando continuidade ao ministério, não era um novo profeta que estava surgindo, mas era um profeta que eles assistiram a aprender aos pés de um outro profeta chamado Elias. E a capa agora era algo que os fazia olhar para Eliseu e reconhecê-lo como alguém que estava assumindo o ministério de Elias, alguém que estava dando prosseguimento ao ministério de Elias, não só por palavras, mas agora tinha autoridade, agora sua chancela vinha do céu, agora as pessoas olhavam e eram obrigadas a reconhecer, verdadeiramente este é servo de Elias, verdadeiramente esse é alguém que imitava, que seguia, né, que transparecia, que inspirava, e alguém digno de ser seguido. Assim como Eliseu seguiu Elias, os profetas estavam dizendo, a partir de hoje nós seguiremos a você, Eliseu. Chegamos ao final desta lição e, como conclusão, eu gostaria de deixar apenas um breve comentário dizendo, hoje nós vemos que não precisamos mais de capa, de instrumentos, né, de indumentárias para determinarmos aquilo que nós somos, mas que nós podemos refletir os ensinamentos desta lição, deste relacionamento, desta fidelidade entre Elias e Eliseu, manifestando exatamente a maneira como nós nos comportamos, como servos, adiante da igreja a qual nós servimos,
como pessoas que zelam pela palavra, pelo entendimento, por uma vida de oração, por uma dedicação em servir a Deus e fazer tudo, compreendendo a sua vontade, o seu querer. Que nós possamos ser um exemplo, deixando um legado para pessoas e que essas pessoas aos quais possam olhar para nós e dizer: eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, eu quero seguir o exemplo dele, eu quero ser um obreiro como ele é, eu quero ser uma cantora como ela é, eu quero ser um professor como ele é, eu quero ser um pastor como ele é, mas que nós possamos nortear o nosso ministério, primeiro, em seguir alguém, primeiro, em respeitar alguém, em ser leal aos nossos líderes, em ser um imitador dos nossos líderes, em ser um exemplo dos nossos líderes, para que depois nós possamos nos tornar também exemplo para aquelas pessoas que também estão olhando e se espelhando em nós. Eu sou o pastor Carlos Cassiano e despeço de todos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez pedindo para que você se inscreva em nosso canal, curta, deixe ali o seu comentário e, se assim Deus nos permitir, estaremos na próxima semana com mais um conteúdo das nossas escolas bíblicas dominical. Fiquem todos com Deus.